Então, bom dia, congregação amada do Senhor, 26 de dezembro de 2021. Quase já estamos no ano que vem, de 2022. E embalado nos sonhos, nos projetos, né? Que é bom a gente, né, dedicar um pouco deste ano ainda para planejar. Aí um assunto que tem a ver também com o ano que vem. Você quer dar muitos frutos? E a gente sabe que a colheita ela é diretamente proporcional a algumas coisas que nós vamos ver aqui. Então, o que acontece com cada semente que é lançada nos diferentes tipos de solo? Veja o vídeo até o fim e saiba que sua semente pode frutificar 30, 60 ou 100 vezes mais. Então, vamos lá ver o que a Bíblia nos fala? Bom, antes, né, de entrar na palavra, nós vamos entender o que é uma semente. A semente é constituída por 3 partes: pelo embrião, por um tecido de reserva nutritivo e por um envoltório protetor ou casca. É a unidade reprodutiva das plantas. É pela semente que as plantas se dispersam, multiplicam e se perpetuam. É o elemento principal no estabelecimento, expansão, diversificação e desenvolvimento da agricultura. Elas podem ser transportadas pelo vento, pela água ou por organismos vivos. E ainda tem aquelas que são lançadas para fora do fruto por meio de processos explosivos, né? A semente explode e o fruto explode, né? E lança sementes para longe de si. E um fruto, ele carrega semente, que pode ser única, como o abacate, o pêssego, e com múltiplas sementes, como melancia, melão, e a romã parece que é a que tem mais frutos. Bom, e o que é o solo? O solo, a gente acha que acontece assim naturalmente, mas não é. O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas que são minerais e orgânicas sendo depositadas em camadas, devidos à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos que podem ser fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins. Estes elementos vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra. São necessários 400 anos para formar 1 centímetro de solo. No começo, o homem colhia os produtos da terra, é o tempo dos coletores. Para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Então, ele antes colhia aquilo que já estava na natureza, mas depois ele teve de aprender a cultivar a terra para obter seu alimento. Então, o solo é extremamente importante, como eu acabei de dizer, tanto quanto a água e o ar que respira. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimentos. Então, vimos a semente, o que é o solo. Agora vamos ver o que é uma parábola. Parábola é uma narrativa normalmente curta, mediante o emprego de linguagem figurada, que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Analogia, que em grego quer dizer proporção, é a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. A parábola usa seres humanos e, diferente dela, a fábula usa animais. Normalmente, a parábola transmite lições éticas e morais. Então, vamos lá para a palavra de Deus agora. Então, vamos ver a parábola do semeador. Está em Mateus 13,
do verso 1 a 27, está também em Marcos, capítulo 4, verso 1 a 20, e em Lucas, no capítulo 8, de 4 a 15. Nós vamos ver aqui Mateus, mas entre parênteses vai estar algumas palavras que estão nos outros evangelhos, que vai nos ajudar a compreender melhor. Então, vamos lá. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então, todos sabemos que ele viveu grande parte em Cafarnaum, e era uma cidade próxima ao Mar da Galileia. É conhecido como mar, mas não é um lago muito grande, né? Que a gente chama de mar, por ser grande, que nem tem o Mar Cáspio, o Mar Negro, aí tem também o Mar da Galileia. Bom, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Então, aqui a gente pode ver que ele já estava adulto, né? Porque o ministério dele, a gente tem notícia que mais ou menos ocorreu aos 30 anos. De sorte que ele entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E por que tinha uma multidão? É porque ele andava fazendo milagres. E aonde ele passava, ele atraía as pessoas, porque ele fazia milagre de toda ordem. Milagre da multiplicação dos pães, milagre de expulsão de demônios, de cura, de ressurreição. Então, ele atraía as pessoas. Por onde ele passava, as pessoas buscavam, mas buscavam com vários interesses distintos. E aí ele começa a contar essa parábola, né? Eis que o semeador saiu a semear. E aqui, entre parênteses, a sua semente é no outro evangelho que está escrito, porque eu acho que é importante semear a sua semente. Então, cada um tem uma semente. Você pode até comprar, mas ela torna-se sua semente. Isso vai ser importante. E quando este semeador, esse agricultor que a gente pode falar, né, nessa parábola, nessa analogia, quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e ela foi pisada. E aí vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, nós estamos vendo aqui já 2 tipos de solo aqui. O que caiu à beira do caminho e o que caiu nas pedras. Continuando, né? Vamos aqui do verso 6 ao 11, do total de 23. Mas esse que caiu nas pedras, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz nem umidade. E o terceiro tipo de solo, e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, né? Sufocaram a semente. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse essa parábola no meio de todos. E aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram meio sem entender. E perguntou para eles, por que eles falam por parábolas? E a gente sabe que a Bíblia explica a própria Bíblia. E aqui, nos versos seguintes, nós vamos entender. Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos entender por quê. Quem são eles que não é dado, que é falado por parábola, por analogia? Aí ele continua a explicação. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, em outro evangelho, está escrito, os que são de fora, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, ele está falando, olha, há muitas pessoas que ouvem a minha palavra, mas elas ouvem com corações diferentes,
com intenções diferentes. Isso vai fazer diferença. Eu não sei se vocês lembram, mas uma vez Paulo, ele fala em uma das cartas que tinha pessoas que falavam e pregavam o evangelho, mas a intenção das pessoas era simplesmente acrescentar tribulação a Paulo. Como ele estava sendo perseguido, as pessoas o odiavam e falavam assim: se a gente falar esse evangelho crescer, mais os romanos vão ter raiva de Paulo. Então, as pessoas até pregavam o evangelho, mas não tinham o coração inteiro, o coração aberto. Eram pessoas com outras intenções. E aí Jesus continua a explicar. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, estas pessoas que são de fora, estas pessoas que têm outras intenções, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Isso é muito fácil da gente notar. As pessoas que odeiam a Cristo, as pessoas que detestam os crentes, essas pessoas podem até ouvir o evangelho, mas elas não entendem, não percebem e não têm um coração aberto, um coração puro. Essas pessoas são de fora. Aí ele vai continuando a descrever a condição, né, das pessoas que não entendem e que lhes é falada por parábolas. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Em Lucas está escrito: e lhes sejam perdoados os pecados. Olha aqui quanta característica o Senhor fala. O coração endurecido, ouvem de mau grado, não querem ouvir, fecha os olhos para não ver e para não ouvir, ainda que estejam de corpo presente. E eles não querem nem ouvir, nem entender, nem compreender, nem se converter. Para quê? Para ser curado e para ser perdoado o pecado. Então, alguém lhe cega o entendimento, cega os olhos. São pessoas que têm os olhos cegados, os ouvidos cegados. Então, vamos continuar as características, né? Aí ele falou daqueles que não ouvem, que têm o coração duro, que não ouvem de bom grado, que não quer ser curado, que não quer ser perdoado os pecados. Mas, aí ele vai falar para aqueles que estão de coração aberto. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Por que ele está falando isso? Porque Jesus foi anunciado desde que existe a Bíblia, desde antes da fundação do mundo. Então, quantas dezenas de profetas desejaram ver o dia do Senhor, e ali estavam os discípulos que estavam ouvindo Jesus, que já tinha nascido, que já tinha crescido e já estava em seu ministério público. Então, cada um de nós que ouve a palavra é um privilegiado. Muitos quiseram passar por esse momento e não tiveram oportunidade. E aí Jesus continua dizendo: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí vai explicar o que é semente. A analogia é isso. Você vai comparar coisas e dar um significado para coisas distintas. Um significado que ajuda a compreender. Então, a semente é a palavra de Deus. Aí ele vai explicar, os discípulos, eles não entenderam, eles não ficaram quietos. Eles foram até Jesus. Jesus, nos ensina, nos mostra essa parábola. O que é que o senhor quer dizer com isso? Então, eles tiveram uma pergunta, eles tiveram a intenção, eles queriam aprender, eles queriam saber. E um dos meios mais eficazes de se aprender é perguntar por quê.
E aí Jesus vai explicar, ele nunca negou a ninguém. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, que não possa curar, que não possa dar entendimento. Então vamos lá, continuando. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. E Marcos é Satanás e em Lucas está escrito diabo. Então quem é que vem se você ouve e não procura entender? Vem o maligno, Satanás, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração, para que não se salvem crendo. Então, o diabo é o inimigo das nossas almas, ele não quer que você seja salvo, ele não quer que você creia. Por isso, ele fica lá, atento para arrebatar a semente. Então, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas aí o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição e a tribulação por causa da palavra, logo se ofende, se escandaliza, se desvia. Então, o Senhor está descrevendo os tipos de solo nos quais a palavra de Deus é lançada. E o solo quer dizer o quê? Com que tipo de coração, com que intenção, com que abertura você está ouvindo essa palavra. E aí, vamos para o outro solo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, as ambições das outras coisas, o engano, e deleites da vida sufocam a palavra e ela fica infrutífera ou não dá fruto com perfeição. E se o fruto está com defeito, essa semente pode não germinar, pode não produzir o que ela deveria produzir. Mas aí agora ele vai continuar a falar, explicar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, a recebe com o coração honesto e bom, e dá fruto com perseverança. Tem uma característica aqui do fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o que quer dizer? São vários tipos de solo, nos quais a semente ou não produz, ou produz com defeito, ou ela é sufocada, mas tem um solo, que é o bom solo. Se você perseverar, se você continuar, você vai produzir. Então, você veja que mesmo o solo bom, ele dá colheitas diferentes. Um dá 30, o outro dá 60, o outro dá 100. Então, nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Mesmo no solo bom, a produção é diferente. Isso é muito interessante. Então, vamos lá nos detalhar um pouquinho sobre quais são as características do solo ruim? Olha, então nós vamos ver os 4 tipos de caminho. De caminho não, os 4 tipos de solo. 3 são solos ruins. É ao pé do caminho. O que acontece? São pessoas que ouvem, mas não entendem a palavra e não procuram entender. Ela não pergunta por quê, ela não vai atrás para entender. E ela deixa que a palavra seja tirada dos seus pensamentos. Ela não medita nela. A primeira, ela ouviu, não entendeu. Isso não é para mim. Este é o que foi lançado à beira do caminho e a gente viu que o maligno vem e tira essa semente, arrebata, lança fora essa semente, para que a pessoa não ouça, não entenda, não seja curado e não seja perdoado os pecados. O outro solo é entre as pedras. Este, o que acontece? Vem o sol e queima, ele não persevera. Aí vem a dificuldade, a angústia, a tribulação, a perseguição, desiste, não
se desviam. Por quê? Ao sinal de primeira dificuldade. Mas, gente, tem alguma coisa fácil nessa vida? Não tem nada. E se fosse fácil, eu tenho certeza que ia ficar muito monótono, muito chato. Então, é necessário a gente perseverar, a gente continuar. Eu não entendi, mas eu vou ler de novo, eu vou estudar. Hoje, com a internet, você pode pôr a palavra lá no Google, ou vai ter 1 milhão de significados, 1 milhão de coisas que você pode explorar e aprender. Então, o terceiro solo ruim é aquele que foi lançado entre os espinhos. É aquele que ouve, mas não dá valor. Ela ouviu, mas ela não se importa, ela não dedica. E aí o que acontece? Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, as ambições das outras coisas, os deleites da vida sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E não frutifica com perfeição. Então, vai pôr em risco a colheita. E aquilo que eu já falei, né? Eu escrevi aqui um slide para dizer que o bom solo, que é o quê? A analogia com o nosso coração, ele é diversificado. Ele pode multiplicar a 100 por 1, a 60, a 30, mas continua a ser um bom solo, um bom coração. Isso nos fala para a gente não comparar demais um com o outro. Claro que a gente tem uma natureza de comparar, mas os solos são diferentes. E a própria parábola fala que um produz a 100, outra a 60, outra a 30. Mesmo sendo um solo bom, a colheita é diferente. E agora vamos ver quais as características do bom solo. O que ouve e busca entender. Por quê? Porque o entendimento não é automático. As coisas com Jesus não é automático. Você tem um dia que você aceitou e o resto da sua vida aqui na Terra, você vai se dedicar a conhecer, a entender, a compreender, a ter comunhão com Ele, a estudar através da palavra, da oração, da comunhão, do estudo, da convivência com os irmãos. São tantos recursos, né? A carta que o Senhor deixou para nós, a carta de amor, é a Bíblia. Então, você vai se expor de diversas maneiras. Então, este solo bom, ele ouve e busca entender. Ele lê, ele estuda, ele medita, ele compreende. Ele se expõe à palavra ao Espírito Santo para receber revelação, porque está escrito que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo que o Senhor disse. Isso está lá em João 14, 26. Então, é tremendo. O Senhor deu todo o recurso. Não vai ter uma desculpa que você vai poder falar. Ah, não, eu ouço, mas não entendi nada. Não, mas você tem como descobrir. Ainda se você estiver numa ilha isolado, tem o Espírito Santo que vai poder te ensinar. Lembra que João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava numa ilha sozinho? O Senhor pode falar com quem está sozinho também. E olha, a palavra de Neemias 8:8 diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia o quê? Lendo se entendesse. Então é importante a gente compreender, a gente entender. E os pastores, mais os mestres, né? Eles são especialistas em explicar o sentido, em fazer entender, porque você tem que compreender. Porque é muito difícil você seguir uma coisa que você não compreende. É claro que nem tudo você vai compreender, mas grande parte da palavra de Deus você vai compreender. Existem mistérios, existem coisas que estão lá. As ocultas é para Deus, as reveladas o Senhor deu para nós. Então, existem coisas ocultas, existem mistérios, mas a grande maioria está aberta diante de nós. Então, continuando, a gente viu 2 características do bom solo. Agora a C, a terceira característica, o que recebe com coração honesto e bom, coração aberto, confiante que o Senhor cumpre sua palavra, confiante que Deus, que tudo que Ele falou, que Ele não nos deixaria só, que Ele, né, nos faria lembrar de tudo quanto Ele disse. Você vai confiar e vai se dedicar.
Olha só o que está em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor quer que a gente aprenda dele. Ele falou que é manso e humilde de coração. E a gente vai encontrar descanso para as vossas almas, para as nossas almas. Se tem alguma coisa que está ali intrigando a gente, que a gente não conseguiu saber, olha, não para de continuar a procurar conhecer, aprender do Senhor, porque Ele vai mostrar. Outra característica do bom solo é aquela pessoa que ouve e persevera e não desiste na dificuldade. Olha o que Tiago disse. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, você vai permanecer, você vai ficar atento, você vai perseverar, você vai ser ouvinte, não esquecer disso, você vai estar sempre de novo em contato com a palavra para não se esquecer dela. E você não vai ser só ouvinte, você vai ter que praticar, você vai fazer toda a obra. E esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, a sua semente vai multiplicar. E então, o que eu quero deixar para a semana, né, e para a entrada de ano é isso, que a gente não paralise por conta dos nossos defeitos, porque o Senhor, Ele tem uma solução para cada um de nós, tem a correção do solo, Ele é que corrige o nosso solo, é o Espírito Santo, e nós vamos oferecer o quê? O nosso tempo, a nossa disposição, o nosso coração, a nossa decisão de amar, porque amar é uma decisão, e a gente vai fazendo, e até que o nosso próprio coração é transformado. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos um excelente Natal junto, né, com os nossos familiares, mesmo que, né, muitos falam que é uma festa pagã, que Jesus não nasceu nessa época, mas vamos aproveitar a oportunidade de estar unidos em família, de celebrar o verdadeiro Natal, que é a vinda de Jesus. É o silêncio de 400 anos que foi quebrado com o choro de uma criança, e essa criança foi Jesus, que mudou a história do mundo. É antes de Cristo e depois de Cristo. Então, que o Natal seja maravilhoso, que o ano novo a gente entre com planos, projetos e sonhos, e que um deles seja a gente se transformar num solo melhor, para que a semente venha frutificar. E ela frutifica de diferentes proporções, a 30, 60 e a 100. Então, em nome de Jesus, muito obrigado vocês que me ouvem. Tenham todos um excelente Natal e um ano maravilhoso. Muito obrigada. Fiquem na graça e na luz de nosso amado Senhor Jesus. Amém.